meus queridos! Hoje nós estamos aqui para falar para você sobre um livro maravilhoso, tocado por nossos sentimentos. E o interessante dessa nossa conversa é que eu estou aqui com a pessoa que revisou esse livro. E nós queríamos saber da Cleuma Nascimento, o que, Cleuma, você achou de ler esse livro e de revisar esse livro tão importante? Foi o meu primeiro contato com um estudo detalhado sobre a Cristologia Adventista, a verdadeira Cristologia Adventista. O autor do livro, o pastor Jean Zurcher, ele doutor em teologia, francês, Ele passou mais de uma década fazendo um estudo minucioso a respeito de tudo o que envolvia a Cristologia Adventista. Sim. Mas o que eu acho fantástico nessa obra é que ele não apresenta apenas um lado da Cristologia, da controvérsia, que existe hoje instalado na nossa igreja a respeito da Cristologia. Na verdade, nós perdemos a nossa identidade em termos cristológicos. Sim. Então, o pastor Jean, de forma assim, bem detalhada e sempre mostrando os dois lados de cada uma das vertentes, das vertentes cristológicas que foram surgindo na igreja, ele apresenta tanto uma quanto outra. Pontos fortes e pontos fracos, pontos frágeis. Então, isso no decorrer de todo o livro. O livro, assim, é algo fantástico. Além de ser um material maravilhoso, as páginas, a diagramação foi feita assim de forma primorosa, mas também algo que me chamou muita atenção. Toda pesquisa acadêmica, porque isso aqui foi uma pesquisa acadêmica. Sim. Toda pesquisa acadêmica, ela tem como premissa ser fiel aos dados, aos fatos históricos, aos dados que comprovam aquilo que foi registrado no decorrer da história. E aqui, claro, o tema principal é a Cristologia Adventista. E aqui o pastor Jean Zurcher, o que é que ele faz? Ele apresenta por toda a obra todas as visões de todos os personagens envolvidos na Cristologia Adventista, no debate com respeito à Cristologia Adventista, e ele não se posiciona criticamente, ou seja, ele é um observador olhando a situação e relatando para o leitor. Ou seja, ele é isento, ele se isenta de posicionamento. E esse é o fundamento do historicista. Ele precisa ser imparcial. É assim que o pastor Jean Zurcher ele se comporta. Porém, em qualquer trabalho acadêmico, em qualquer pesquisa científica, você desenvolve uma introdução, você faz o seu desenvolvimento, mas no final você apresenta a sua conclusão. Na sua conclusão você pode se posicionar criticamente. E é isso que o pastor faz. Então, ao final, ele ressalta todos os pontos da Cristologia Adventista tradicional. E ele menciona também o pastor Ralph Larson. Uma obra do pastor Ralph Larson que me chama muita atenção. É a obra que chama The Word Was Made Flesh. O Verbo se fez carne. O pastor Ralph Larson, ele fez uma pesquisa de 100 anos da Cristologia Adventista. E nesses 100 anos não foi detectado em nenhum momento nenhum outro posicionamento dentro da nossa igreja, no seio de nossa igreja, que não fosse o posicionamento pós-lapsariano. Havia unidade, 100%, unidade inequívoca, de 1852 a 1952. Então, toda essa confusão teológica em termos de cristologia iniciou na década de 50, após 1952. Então, esse estudo, todo esse detalhamento também fica muito claro, com provas históricas, documentais,
muito evidentes, inequívocas também, né? E a partir desse estudo nós podemos realmente chegar a conclusões de qual é a linha verdadeira da cristologia adventista que nós devemos seguir hoje na atualidade. E também podemos fazer como ele, então tomar uma decisão Isso. e nos posicionar, como ali é o último capítulo que você mencionou. Exatamente. Então, a cristologia é o estudo da natureza de Cristo, né? Nós sabemos que Cristo possuía uma natureza divino-humana, mas em que circunstâncias, de que forma era essa natureza divina e humana? No que ele era parecido conosco. Exato. E no que ele foi diferente de nós. Isso. É importante a gente saber. É importante, Cleoma, a gente saber isso? É muito importante, porque a partir do momento em que nós temos de forma clara, né, qual foi a natureza que Cristo tomou, então eu tenho condições de entender melhor de que forma eu posso vencer como Cristo venceu. O que Ele fez por mim e o que eu posso fazer, tendo Ele como meu modelo perfeito. Como cooperar com Deus. Isso. Eu entendendo quem Jesus foi, qual natureza Ele tomou, pode ser uma esperança para mim e pode deixar de ser uma esperança para mim o Evangelho. Sim. Né? Então, essa obra, ela nos ajuda a chegar a essas conclusões. Né? Então, aqui nós temos incontáveis citações do Espírito de Profecia, comprovando a cristologia tradicional adventista do sétimo dia. Então, não tem como, após a leitura dessa obra, não tem como não chegar a uma única conclusão, de que a cristologia tradicional adventista do sétimo dia, ela foi e ela é e ela sempre será, né? Sempre alimentará a crença, a fundamentação de que a natureza de Cristo ela é pós-lapsariana. Jesus foi como nós. Jesus foi como nós. Ele foi tocado por nossos sentimentos. Amém. Nós temos excertos, a obra também apresenta excertos da escola sabatina, como os textos dísticos da escola sabatina, eles abordavam a cristologia adventista, né? Comprovando a questão do nunca destoou. Então, quer dizer que as publicações oficiais ali da igreja... Sim, também as comprovavam. lições, tudo. os periódicos... Os periódicos, né? exatamente. Então, era tudo... Todos concordavam que Jesus tinha vindo como... Quer dizer, não tinha outra ideia. Sim. Porque, na verdade, falar que Jesus veio com uma natureza como a nossa, porém, nasceu do Espírito Santo desde o ventre materno, não diminui Jesus em nada. Ah, claro que não. Não diminui. Muito pelo contrário. É honroso para nós, né? E, ou seja, ele veio até o fundo do poço. Isso. Porque E Ellen White diz que já seria vergonhoso, humilhante ele pegar com uma natureza de Adão, antes ele veio com a nossa. Como definir isso? Tem algo abaixo de humilhante? Abaixo do que a nossa condição? Exatamente. Não tem nada abaixo, não É uma esperança muito grande, né, Clema? Porque ele ter vindo com uma natureza como a minha, mas ele ter vivido diferente do que eu vivo. Olha aqui, ó. Aqui a nova cristologia, ou a posição pré-lapsariana, ele aborda todos os pontos, todos. Lembrando que esses termos pré-lapsariano e pós-lapsariano não existe nem na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. Não existe. Mas existe a ideia. Né? Sim. Os princípios e a ideia estão ali. Esse foi um termo criado na teologia. Isso, foi na própria teologia, na ciência, né? Então, assim, ele fez um levantamento de tudo que existia sobre a natureza de Cristo. Tudo. E ele colocou aqui para a gente poder estudar. E não encontrava-se nada que dissesse que Jesus veio com uma natureza de Adão antes da queda. Absolutamente pois nada. Isso é muito interessante. Sim, nunca houve discordância. Então, é muito importante a gente saber o que aconteceu na nossa história adventista. Por que hoje nós estamos divergindo nesses pontos, né? Porque a gente não busca saber o que aconteceu. Então, quem não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros.
É irmã White que diz isso. Infelizmente, é verdade. Realmente é uma preciosidade. E se você ainda não tem esse livro, se você ainda não leu e não estudou sobre esse assunto, este livro é recomendado. E para quem já leu as outras versões, ou como diz, edição, a outra edição, essa edição tem alguma diferença? Tem alguma diferença porque algumas citações, alguns estudiosos, alguns teólogos que deram seu depoimento aqui, estão registrados aqui, então eles ampliaram a sua forma de se expressar com relação ao tema que é proposto, que é estudado no livro, não é? Então... Eles reformularam e deixaram mais claro. E deixaram mais claro, isso. Não mudaram de posição. Não mudaram a posição. Mas deixaram mais claro para a gente entender. Isso, exato. Né? E o pastor Jean Zerker, ele faz algo que eu queria enfatizar, né? Como um pesquisador, ele faz um trabalho primoroso, no sentido de, por exemplo, aqui no sumário, ele destaca trechos de todas das publicações que são as mais reconhecidas na nossa igreja, como a Escola Sabatina, né, alguns periódicos da nossa igreja, né, e ele sempre enfatiza todos os lados, ele não deixa, ele não esconde absolutamente nada, e ele não favorece a sua própria crença, né? Então eu acho que isso merece assim, louvor, né? Foi louvável. Você estava dizendo para mim ali que ele foi justo em apresentar todos os argumentos que existem, não importa ao lado, para a gente poder tomar uma decisão com propriedade. E bem fundamentado, sempre muito bem fundamentado. Né? Existem inúmeras citações que comprovam isso. Né? E ele não deixa, e ele realmente foi muito fiel nesse estudo. Aqui na introdução do livro, ele faz um apanhado geral sobre a cristologia através dos séculos, sem entrar em nenhum detalhe. Né? Ele só dá assim, um preâmbulo. Né? E aí depois ele vai segmentando, né? Vai parte por parte. Fala da cristologia contemporânea, né? Fala da cristologia, história da cristologia adventista, né? Voltando um pouco mais na história, ele fala a respeito de como ocorreram as primeiras heresias na época dos apóstolos, né? E os pioneiros da igreja, né? Os pioneiros é algo que chama muita atenção, que todas as vezes que havia dissensão, discordância em algum ponto teológico, doutrinário na nossa igreja, o que acontecia? As pessoas com coração humilde, sinceros adoradores, e com o coração humilde, eles se reuniam e eles oravam a respeito. Estudavam juntos. E eles não se apegavam às suas próprias ideias preconcebidas, exatamente. Né? Eles estavam abertos ao diálogo. Eu me lembro de ter lido que quando surgia alguma, se acalorava um pouco de alguma forma, alguém não conseguia aceitar, não conseguia ultrapassar ali aquele preconceito, né? Eles encerravam a reunião e eles iam orar para depois se reunir de novo, quando havia uma divergência. Então, uma grande lição para nós. Uma grande lição para nós, uma grande lição de humildade e de dependência. Porque o que eles provam com isso? O que eles nos deixam como lição? Eles nos deixam como lição de que o ser humano ele é falho, né? E que as nossas conjecturas, as nossas análises, se elas não estiverem submissas, se elas não forem submetidas à iluminação do Espírito Santo, as nossas vaidades, o nosso ego, ele vai prevalecer. E onde há vaidade, onde há ego, não há o Espírito Santo do Senhor. E não tem como haver unidade. Só é possível haver unidade na verdade. E a verdade ela é uma só, ela é Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Né? Eu vejo a importância de saber Exato. sobre Cristo.
o livro também, a pesquisa do pastor Zucker, enfatiza muito a questão, não tem como não tocar, porque nessa obra que foi um marco negativo para a nossa igreja, né? Infelizmente, que foi o livro Questões sobre Doutrina. Então, o livro Questões sobre Doutrina, ele veio para abalar os marcos antigos. Né? Então, os marcos antigos, os fundamentos da nossa igreja, alguns deles foram extremamente balançados. A doutrina do santuário, né? A missão, o chamado profético de Ellen White, né? Para citar apenas alguns, mas também a cristologia tradicional adventista, ela foi colocada em xeque através dessa obra, né, que veio realmente para implantar no seio da nossa igreja, algo que rendeu frutos para o mal. Continua, né? E continua até hoje. Né? Então nós vemos que aqui cada capítulo, o livro ele está dividido em 5 partes. E o livro possui 16 capítulos, são as subdivisões dessas 5 partes mais abrangentes, né? Mas cada capítulo, de forma bem detalhada, desenvolve o pensamento de que Cristo veio como nós. Não há discordância com relação a isso. Todos creem na natureza divina humana de Cristo. Sim, é verdade. Mas aí depois vem as diferentes vertentes. E aqui na página 453, no último capítulo, capítulo 16, né, o título do capítulo tem o título Dados Bíblicos sobre Cristologia. Né? E aqui apresenta o conceito bíblico de pecado. Então, a partir desse momento em que é apresentado o conceito bíblico de pecado, que, como diz a mensageira do Senhor, é a única definição de pecado, a partir daqui nós podemos entender claramente, depois, e já é o último capítulo, como o autor foi assim direcionado pelo Espírito Santo para deixar o fechamento, para fazer o fechamento dessa forma. A partir do momento em que nós vemos qual é o conceito bíblico de pecado, e logo na página seguinte tem o subtítulo Pecado como Poder e Pecados como Atos, como Ações, então toda essa definição, todo esse conceito de pecado original vai caindo por terra com a própria Bíblia. Sim, né? Sim, Apenas a Bíblia. Ótimo, que maravilha. Então, olha só os assuntos. A parte 1, a natureza divina humana de Jesus Cristo. Sim. Ele foi 100% divino e 100% humano. Sim. Então, vai discorrer um pouco sobre essas questões, né? Isso. Depois, olha a parte 2, a cristologia dos pioneiros da Igreja Adventista. O que é que eles diziam nos primeiros anos da Igreja Adventista? Depois nós temos os excertos das publicações oficiais da Igreja. Isso. O que publicavam nessa época, o que falavam sobre Jesus. Será que tinha divergência ali também? Já tinha esses dois lados? Então, aí apresenta controvérsia cristológica no seio da Igreja Adventista. Isso. Por que tem uma controvérsia hoje? O que foi que aconteceu? Depois, a parte 5, nós temos, olha, um retorno às fontes da cristologia bíblica e adventista. E ele até apresenta, será que esse assunto é essencial? Porque tem muita gente que diz, né, não importa, o importante é você crer em Jesus, no que Ele fez por você, Sim. que Ele te salva, Isso. que Ele perdoa, Ele transforma a sua vida. Mas tem muita importância, Ele mostra aqui porque que isso é muito importante, né? E Ele então faz a sua conclusão. Isso. E você também vai poder chegar à sua conclusão. Então você pode falar conosco, nós ainda temos alguns exemplares. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família também. Deus o abençoe.